Fala galera, aqui é Andrei Mariano. Venho aqui nesse vídeo apresentar para vocês dois tópicos fundamentais para você estar estudando o que cai no concurso. Após apresentar esses tópicos, vou apresentar também mais um aspecto bônus que não tem a ver diretamente com a matéria que cai no concurso, mas que é de uma importância muito grande para você que quer ser bem-sucedido. Então espero que você confira o vídeo até o final para que você possa pegar todas essas ideias. Além disso, peço também para que você se inscreva no canal, se possível curta e compartilhe. Então, confere aí. Vamos lá, pessoal. O primeiro documento importante para que você utilize como fonte para balizar os seus estudos é o edital do concurso. Esse documento que eu estou consultando aqui no meu dispositivo eletrônico é o edital do concurso da SpaceX do ano passado, de 2019. Ele é um documento que ele que regulamenta vários aspectos do concurso, inclusive quais são os tópicos que caem e que vão ser cobrados na parte intelectual, etc. No caso, no ano passado, o edital do concurso saiu em abril e o exame intelectual foi no final do mês de setembro. Então, como as coisas não mudam tanto de um ano para outro, a gente pode tomar que o edital do concurso da SpaceX desse ano provavelmente deve sair nessa mesma época e a data do concurso também, sem fazer muitas especulações. Eu vou botar um link aqui na descrição no qual vocês vão poder baixar esse documento aqui para vocês darem uma lida, certo? É importante que vocês leiam para que vocês venham a ter dúvidas e podem compartilhar aqui, eu me coloco à disposição de tirar todas essas dúvidas e que vocês se ambientem também de como funciona todos esses vários detalhes do concurso. Aqui no anexo C do documento nós temos a relação de assuntos que caem, certo? Então o que eu recomendo para vocês, se vocês forem olhando aqui, em cada prova, química, física, geografia, caem todos os tópicos dentro dessas matérias que vão ser cobrados no concurso. No caso, esses aqui foram os que foram cobrados para o concurso do ano passado. Porém, como eu falei para vocês, é provável que não mude muita coisa para esse ano que está entrando. Então vocês podem balizar o estudo de vocês por esse edital do ano passado, que é o mais atual, certo? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, se você está na escola ainda, pegue esses tópicos aqui, certo? Eu vou mostrar uma foto aqui de uma escrita no canal que ela fez. Ela fez uma tabela no qual ela colocava todos esses tópicos aqui e ela tinha uma coluna para colocar a data que ela revisou, a data que ela fez o resumo. Essa é uma forma interessante dela ir controlando o estudo dela, em torno de toda a matéria que cai no concurso, certo? Além disso aí, se você tá na escola também, uma coisa que eu recomendo é que se você está numa aula e você está vendo que aquele assunto daquela aula vai cair na SpaceX, dê uma especial atenção. Porém, lembre-se que você tem que se formar no ensino médio. Então, as matérias que não caem no concurso, como biologia, você tem que ter a responsabilidade para tirar pelo menos as suas notas mínimas e isso não te prejudicar. Tá tranquilo? No caso da redação aqui embaixo, vale ressaltar que ela não tem uma quantidade de matéria tão grande quanto as outras. Mas é importante que você tenha uma noção clara de como funciona a parte de redação. Venha aqui, leia o documento, tá certo? E logo aqui no final do edital, a gente tem também toda a relação dos livros que são indicados para serem estudados para cada matéria, tá bom? Aqui no anexo D. Basicamente o que o anexo D está dizendo é isso aqui, que esses livros aqui, para cada matéria, são os que foram inspirados as questões que vão cair no concurso. Então, assim, não necessariamente vai ter uma questão igual, mas ela foi inspirada nesses livros aqui. Mas aqui ao fundo do documento, a gente tem inclusive, na parte do anexo F, todos os critérios para correção da redação específica da SpaceX. Então, vale dar uma olhada aqui, porque tem tópicos exclusivos para o que dá 0 direto na redação. E se você tirar 0 na redação, você é desclassificado do concurso. Segundo ponto fundamental para vocês utilizarem como direção para o estudo de vocês
é a análise de provas antigas do concurso da SpaceX. Então, por exemplo, eu estou observando aqui uma prova que ocorreu em 2018, um dos dias de prova. Vocês já devem saber que a maioria dos últimos concursos que tiveram da SpaceX ocorreram em 2 dias. No caso, em 2018, eu estou observando aqui a prova que foi de português, física, química e redação. Tudo isso num sábado. Eu vou colocar um link na descrição que vocês vão entrar direto na página da SpaceX das provas antigas. Então não se preocupem, lá vocês podem consultar provas de até quase 20 anos atrás. Então vamos lá, alguns aspectos importantes que vale ressaltar aqui é que, por exemplo, o tempo total de prova ultimamente girou em torno desse valor de 4 horas e meia. Então, no caso, se fosse eu, por exemplo, nessa prova de português, física, química e redação para mim particularmente é uma coisa que leva um tempo até ela ficar decente. Então, dessas 4 horas e meia, 1 hora e meia, eu ia parcelar só para redação. Português, física e química, eu dividiria de forma a eu dar mais preferência para português e tentar fazer física e química, cada uma individualmente, em menos de 1 hora. Até porque no concurso da SpaceX o peso de português na sua média intelectual é maior do que o peso de física e do que o peso de química. Isso é uma coisa que eu vou abordar um pouco mais profundamente em outro vídeo, tá bom? Então vamos lá, o que eu quero levar em consideração aqui ao mostrar para vocês essa prova aqui? Vocês têm que observar que, por exemplo, essa prova já começa com a parte português. A maioria das questões, elas abordam inicialmente aspectos de interpretação de texto, depois questões gramaticais. Se você estuda as provas anteriores, você começa a ter uma noção do tempo que você leva para responder as questões, até porque as provas da SpaceX, as matérias têm apenas questões objetivas, questões de marcar o X. Então vamos lá. Outro aspecto interessante que eu quero ressaltar é que algumas questões elas são muito parecidas com questões de provas anteriores da própria SpaceX. Essa questão 25, que ela está dentro do bloco de física desse dia, eu me recordo muito bem que no ano anterior que eu fiz o concurso, caiu uma questão muito parecida. Então, para quem estudou aquela prova de lá atrás, provavelmente já chegaria para essa questão com uma boa mentalidade de resolução, certo? Além disso aí, prosseguindo aqui nessa prova, já entrando na parte de química, uma coisa que eu gosto de ressaltar é que na própria prova eles já fazem links aqui com livros que eles indicaram para a bibliografia, como vocês podem ver aqui dentro do desenvolvimento da questão 37, aqui grifado em amarelo. E outro ponto, por exemplo, nessa questão 40, quando uma questão tem esses resultados numéricos bem específicos, se você está desenvolvendo sua questão e você chega a um resultado totalmente incoerente com qualquer um desses resultados, antes de você pensar em chutar, tente revisar seus cálculos, porque provavelmente você errou em alguma etapa e você foi prosseguindo o seu erro daquele ponto em diante, tudo bem? Aqui, ó, a questão 40, 41, elas seguem essa mesma mentalidade de resultados numéricos bem distintos um do outro. A questão 42 aqui é um outro ponto que foi parecido com aquela que eu falei de física, que já tinha caído uma parecida no passado. Essa 42 eu me lembro que em simulados que eu fiz para o concurso da SpaceX, tinham questões bem parecidas com essa aqui em química. Então, cabe aí a importância de você ver provas antigas, até mesmo para você já estar preparado para questões parecidas que venham a cair. Bom, conforme eu mencionei, um aspecto muito importante para a sua aprovação, que eu diria como forma bônus, é a leitura do manual do candidato, certo? O manual do candidato é uma espécie de edital escrito de uma forma mais compreensível, com uma linguagem mais acessível, que a própria SpaceX faz na mesma época que ela divulga o edital, certo? A finalidade do manual do candidato é exatamente
te explicar de uma maneira mais direta uma série de tópicos que são fundamentais que você realize e fique atento para que você não venha perder o concurso ou se preparar mal. Então, logo aqui no índice, eu fiz questão de grifar alguns aspectos que eu acho fundamental que vocês deem uma pausada no vídeo e quando vocês baixarem esse documento aqui, que eu também vou colocar o link na descrição do vídeo, e vocês, por exemplo, venham imprimir, deem uma especial lida nesses tópicos aí, certo? Porque eles podem ser o suficiente para você acabar perdendo o concurso, tá bom? Caso você não se atente da forma correta. E o edital, por exemplo, que nem eu grifei aqui em laranja, ele reitera aqueles assuntos que caem no concurso, bem como a bibliografia também, no que está escrito aqui no número 29 e 30 na coluna da esquerda, tá bom? Então, eu vou apresentar alguns aspectos interessantes. O primeiro, por exemplo, veja que esses pontos que estão em amarelo provavelmente vão ser os pontos que vão ser realizadas as provas da SpaceX no ano de 2020 também. Então tente observar qual desses lugares aí é o mais próximo de onde você mora, porque é provavelmente nele que você vai fazer o seu concurso também, tá certo? Pause o vídeo e dê uma olhada. Outro ponto interessante é que você leia o calendário do concurso, tá certo? Nessa tabela aqui, que vem logo em seguida, você pode observar o que acontece em mais ou menos cada época, para que você esteja atento, tudo bem? Um ponto fundamental que deve ser observado, e você encontra ele também escrito aqui no manual do candidato, é como você calcula a sua nota do exame intelectual, a NEI. Se vocês observarem, o peso de matemática e o peso de português tem 2 vezes o peso dessas outras matérias. Então é fundamental que você tenha essa fórmula em mente para que você possa, nos seus simulados, por exemplo, começar a calcular suas médias simuladas nas matérias dentro desse quesito aí. Outro motivo importante de você saber essa fórmula é porque o manual também apresenta aqui quais são os aspectos que levam à reprovação do indivíduo, tá bom? Então, olha só, o primeiro aspecto que fala é que se você tiver uma nota, qualquer uma delas, nas 7 provas que você faz, desconsiderando redação, se você tiver qualquer uma dessas aí com uma nota inferior à mediana, você é reprovado no concurso. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui uma foto que apresenta as medianas do ano passado, bem como também apresenta qual foi a NEI do último candidato de cada categoria que teve sua redação corrigida. O segundo tópico que reprova um candidato é se ele tirar uma nota inferior a 50 na redação. Muito bem, pessoal. Então, como vocês observaram, o edital, as provas anteriores e o manual do candidato são 3 fontes fundamentais para você consultar para que você tenha uma melhor noção de como os tópicos dos assuntos são cobrados no concurso, bem como quais são esses tópicos que são cobrados de cada matéria. Além disso, é importante, como eu já falei anteriormente, que você consulte os materiais de 2019, porque provavelmente poucos aspectos vão mudar em relação ao concurso de 2020. Isso é uma coisa que se repete ano após ano. Por fim, se você não viu meu vídeo anterior, eu peço que você vá lá, dê uma conferida, já que, na minha opinião, ele é o passo mais importante para o início da sua jornada. Peço para que você se inscreva no canal, se possível compartilhe esse vídeo e até a próxima.